Hoje nós estamos com um tutorial bem interessante, que é o de Apocalipse 20:10. Muitas pessoas, muitos irmãos têm dificuldade em explicar esse texto, a fim de provar que a doutrina do inferno de fogo ela não tem base bíblica. Mas esse texto ele é um texto chave, por assim dizer, nesta doutrina. Então o texto diz: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre." Então aqueles que acreditam na doutrina do inferno de fogo dizem que a palavra atormentados significa então que eles serão atormentados no inferno de fogo, porque existe o lago de fogo. Bem, vamos ver então, por meio desse tutorial, como que você pode responder e explicar este texto, certo? Então você pode fazer algumas anotações, porque a Bíblia em si ela se completa e ela se explica automaticamente. Então toda pessoa sincera, diante dessa explicação, ela vai se convencer. Então você pode primeiramente, conforme ver na imagem ali, vamos pegar a palavra atormentados. Então tem dois textos ali, Mateus 8:29 e Marcos 1:24. Você vai fazer então um paralelo entre os dois textos para você ver e mostrar a diferença entre um e o outro. Em Mateus 8:29, no relato, Mateus ele usa a palavra atormentar-nos. Então os demônios eles perguntam a Jesus: "Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo?" Mas Marcos 1:24 diz: "Vieste destruir-nos?" Então veja que o sentido que os demônios estavam falando era a respeito do seu julgamento. Então será que eles seriam atormentados ou destruídos? Bem, vamos deixar então que a Bíblia responda, né? Essa comparação ela é bem interessante e nos dá a ideia de que realmente eles seriam destruídos. Por quê? Hebreus 2:14 fala que Jesus Cristo, pela sua morte, ele pode então aniquilar o império da morte, que é o diabo, aquele que causou a morte, né, de todas as pessoas. Se não fosse o próprio Jesus Cristo morrer por nós, nós não teríamos a esperança de ter a vida eterna novamente. Então Hebreus 2:14 deixa bem claro que Jesus ele vai aniquilar o diabo. E se isso vai acontecer com o diabo, sucessivamente com os demônios também. Assim, a palavra atormentar tem o sentido de destruição eterna. Por isso que o texto fala para todo sempre, porque a morte deles é eterna. Se você continuar lendo todo o contexto de Apocalipse 20, 19, 20 e 21, você vai ver que fala-se a respeito da segunda morte. E é o que nós vamos ver agora. Então ali fala do lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo é a segunda morte. Veja Apocalipse 20:14, que é o contexto. Olha só. "E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo." Esta é a segunda morte. E o que representa a segunda morte? Veja que a morte ela é lançada neste lago de fogo. Mas veja que 1 Coríntios 15:26 diz que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Então a morte vai deixar de existir. Então se a morte vai deixar de existir, a destruição é eterna dela também. Não é à toa que na frase "para todo o sempre" eu separei o texto de Apocalipse 21:4, onde diz que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Bem, se não vai mais existir mais morte, é porque ela não existe mais. Ela foi aniquilada. A mesma coisa vai acontecer com o diabo, com os demônios e também com todas as pessoas ímpias que não são achadas no livro da vida, conforme diz o próprio contexto, que você pode ler cuidadosamente depois. Eu separei também mais um texto aqui que você pode anotar no rodapé, que é o de Salmo 145:20, que diz: "O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos." Viu só? Então, a destruição ela é algo que vai acontecer às pessoas ímpias. Satanás e seus demônios serão aniquilados ou destruídos
lançados no lago de fogo, que representa a segunda morte, que é a morte eterna ou destruição eterna. Assim fica bem mais fácil da gente conseguir entender esse texto, não é verdade? Espero então que esse pequeno tutorial tenha ajudado você. Faça essas anotações, treine bastante para que você possa desenvolver um raciocínio lógico a fim de ajudar os merecedores então a encontrar as verdades da Bíblia e se livrar das mentiras ensinadas pela cristandade.